Olá, eu sou a Marta Bordinassi, sou psicopedagoga e terapeuta familiar. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe do IDESV por mais esse congresso, que tanto ajuda, tanto orienta as pessoas, cheios de conteúdos fantásticos. Meu muito obrigado a toda a equipe e agradeço também pelo convite, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez compartilhando um pouquinho da minha vivência profissional e dos meus aprendizados aí com os princípios sistêmicos, tá? E como é que eu cheguei na constelação familiar? Por que eu apliquei isso no trabalho de orientação com pais? Primeiro, fez todo sentido para minha vida, né? Organizou muito. E eu, como professora, 26 anos lecionando, sempre tive ali uma quedinha no trabalho com os pais, no trabalho de orientação, né? E durante 26 anos, a minha busca sempre foi em como ajudar as crianças na aquisição do conhecimento, como potencializar a aprendizagem. Em todo esse percurso, eu encontrei a educação sistêmica que abriu portas para mim chegar até a constelação familiar. Então, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a arte de educar filhos, que é uma arte, né? Não existe uma educação sem a tomada de consciência dos pais. Então, o primeiro passo para uma educação efetiva dos filhos é essa tomada de consciência. As preocupações dos pais a respeito da educação dos filhos começam cedo. Como criar um bom ser humano? Será que o meu filho terá facilidade para se desenvolver? Como eu posso auxiliar para que cresça seguro e confiante? Hoje em dia é muito comum, na minha prática em clínica, receber no meu consultório, crianças trazidas pelos pais, encaminhadas pela escola ou por algum pediatra com alguma dificuldade, seja ela de comportamento, seja ela na aquisição do conhecimento pedagógico, do conteúdo escolar. E pelo olhar da perspectiva sistêmica, o motivo que mobiliza a procura de ajuda profissional não afeta só a criança, mas sim todos os membros do sistema familiar. E sendo assim, é de responsabilidade de todos. Lá no começo da constelação familiar do meu treinamento, eu entrei em alguns conflitos. Por quê? Todas as dinâmicas todas as constelações do meu primeiro módulo caíam em pai e mãe. Então, a gente não olhava muito para a criança com dificuldade, e sim para os pais. E aí eu cheguei a conversar com o Décio, agradeço imensamente essa conversa. E o Décio, ele foi fantástico, ele pediu para mim o seguinte, ele falou, não, continua com a sua atividade com as crianças, eles precisam de ajuda com conteúdo ou qualquer outra coisa, mas põe os pais para dentro da sala de atendimento. Faz aquelas coisas que você faz com as crianças, põe eles, envolve. E a partir deste momento, para mim, é fundamental ter a família em todo o contexto de atendimento, né? Não somos seres isolados, e sim parte de um contexto maior. E eu respeito muito alguns pais que não se sentem ainda à vontade de olhar para suas questões. Tudo tem seu tempo. Mas eu entendi perfeitamente e observei como potencializa o desenvolvimento da criança essa participação dos pais. E por isso, essa palestra de hoje, para falar sobre a educação, tá? E com esses atendimentos realizados, a gente observa esse sucesso quando os pais tomam consciência dos modelos de comportamento de sua família de origem, que influenciam diretamente ou indiretamente neste novo sistema familiar, para que assim possam
construir novos modelos de relacionamentos e ter consciência. É imprescindível tomar essa consciência, né? Muitas vezes repetimos sem nos dar conta. A formação da família. Para muitos autores, a aquisição da família se dá no início na escolha de um parceiro ou de uma parceira, na formação de um casal. E com o nascer do primeiro filho, nasce também os conflitos sobre a educação das crianças. Trazemos da nossa família de origem a nossa educação, as críticas e os julgamentos também. E nosso parceiro ou parceira também faz isso. E é a partir deste momento que é preciso encontrar uma nova forma. Eu gosto muito dessa ilustração, onde 1 mais 1 não são 2, e sim 3. Então, eu tenho o meu sistema de origem, a minha educação, as minhas crenças, tudo que aconteceu lá na minha história, no meu contexto biológico. E o meu parceiro também tem a sua história, a sua educação, o seu contexto histórico biológico. E a partir da nossa família atual, precisamos encontrar um novo modelo. Já não é o meu nem o dele, e sim o nosso. Um modelo um pouquinho diferente, nem melhor, nem pior, apenas um pouco diferente. A evolução da família. A família sofreu mudanças ao longo do tempo, em função do tipo de organização social, dinâmica e estrutura familiar. Os valores e as crenças que permeiam as relações na sociedade é resultado de muitas transformações. Há muitas pesquisas que nos contam que a criança não era o centro da família. Todos tinham uma ocupação, um trabalho. A partir dos séculos 17 e 18, se dá início à educação formal, com a chegada das escolas. Então, a educação passa a ser responsabilidade também da escola. A participação da criança também mudou no relacionamento da família. E com o passar dessa evolução, os pais passaram a ser responsáveis também pelo acompanhamento escolar, pelo sucesso da criança na escola. Surge, então, uma nova função para os pais, que agora não são mais apenas responsáveis pelo sustento ou pela transmissão de valores, mas sim também pela educação formal, pela rotina escolar e, com isso, a preocupação com o resultado dos estudos. Um outro fator que podemos destacar dentro da evolução da família é a necessidade da mulher no mercado de trabalho. Ela não é mais responsável só pela casa, ela começa a desempenhar outros papéis. E o homem passa a fazer parte das atividades do lar também. É lógico que ainda temos muitos conflitos com relação ao que é a responsabilidade da mulher em casa, responsabilidade do homem em casa. Não é este ponto que eu estou querendo focar, só estou querendo comentar a evolução e como isso atinge as crianças. Outro ponto que eu não posso deixar de citar é o avanço tecnológico, a velocidade de informações, a globalização, os meios de comunicação. Toda essa evolução, é claro, traz muito benefícios. Porém, há uma certa confusão, não é mesmo? Uma série de fatores contribuem para a evolução da família. E olhar para isso é muito desafiador. Outro ponto fundamental é a relação de casal. No modelo atual de sociedade, já podemos dizer que os casais buscam diálogo, respeito e igualdade nos direitos e deveres.
No entanto, há uma certa confusão de papéis. Marido e mulher, pais e mães se confundem cada vez mais, e essa confusão gera ainda mais conflitos familiares. É importante que o casal apresente uma mesma conduta diante do comportamento do filho. Para tanto, deve haver acordo entre os cônjuges sobre como agir em relação à educação dos filhos e quais medidas devem ser adotadas em cada situação. Para a criança, deve chegar apenas uma decisão dos pais, uma única decisão. As discordâncias devem aparecer só para os pais e ser trabalhada entre eles, nunca diante da criança. Tem uma frase do Bert que se encaixa muito bem aqui. Uma criança fica feliz quando nela a mãe respeita e ama o pai. E quando o pai nela respeita e ama a mãe. Eu já vi muitos atendimentos que quando um dos pais rejeita os valores do outro na criação dos filhos, as crianças automaticamente se alinham àquele que foi excluído. Lembre-se da lei do pertencimento. Todos fazem parte. Bom, para ilustrar, eu trouxe aqui uma tirinha. Então, vamos lá. Está na hora de termos um novo pai. Quando termina seu mandato? Pergunta o Calvin. Responde o pai dele. Sinto muito, Calvin. O meu cargo é vitalício. Vitalício? Vamos recontar os votos. Impeachment. Isso não está previsto. Por que você escreveu a Constituição? Bem, a sua mãe me ajudou um pouco. Então, com essa tirinha, eu queria falar sobre a questão da ordem. Se os pais tornam-se pais no mesmo dia em que os filhos se tornam filhos, por que é decidido que os pais são quem manda e os filhos são que obedecem? Eu já ouvi essa pergunta em atendimento. Simplesmente porque somos mais experientes na vida. Estamos no mundo há mais tempo e sabemos melhor de como as coisas funcionam. Hoje em dia, as crianças, por acharem que dominam a tecnologia, a informática, ou porque o mundo é mais rápido e às vezes a gente demora um pouquinho com essa questão, ou porque estudaram um pouco mais, se acham melhores que os pais, tá? E com isso, invertem a ordem. E segundo Bert Hellinger, a ordem precede o amor. E ele só se desenvolve dentro dela, dessa ordem. A ordem preexiste. Quando inverte a relação e tenta mudar a ordem através do amor, a relação está condenada ao fracasso. O amor se adapta a uma ordem e assim pode florescer. Assim como a semente se adapta ao solo e cresce e prospera, quando a ordem é reconhecida, o amor flui. Como pais, precisamos deixar bem claro quem chegou primeiro. Quem é o grande na relação? É uma questão de respeito à hierarquia. Hoje em dia, é cada vez mais comum as crianças decidirem o que vão assistir, o que vão comer, onde querem ir ou não querem ir. Elas participam muito mais das decisões da família, que pode ser algo bom, mas também pode trazer uma inversão de papéis dentro do sistema familiar. Muitos casais misturam os papéis e envolvem as crianças num cenário doloroso, cheio de mágoas e críticas. A criança absorve tudo e apresenta algum tipo de sintoma, seja ele não aprender, falta de atenção, hiperatividade, agressividade, transtorno opositor desafiador e tantos outros sintomas que precisamos olhar com muito amor, porque eles querem nos trazer algo, eles estão pedindo para que a gente enxergue algo que está ali em desordem naquele sistema familiar. Então, a gente olha para uma criança difícil ou que esteja atravessando alguma dificuldade com muito amor. São crianças muito amorosas, que por amor aos seus pais, seguem com esse destino
E quando o assunto é educar filhos, a gente não pode deixar de falar também de valores, regras, limites e crença. Assim, educar as crianças de forma que no futuro elas possam ser adultos bem-sucedidos. A família cria expectativa em relação ao futuro dos filhos e procura passar esses princípios morais, essas crenças, esses costumes que considerem importantes para o desenvolvimento da criança. Então, os pais têm um desafio aí muito grande, criar estratégias para educar e socializar e orientar seus filhos. Tem um autor que eu estudei na época da faculdade, que ele comparava a formação das crianças como um jardim. E eu gosto muito dessa colocação. A educação dos filhos deve ser cultivada como uma plantinha, no qual a gente precisa de ferramentas diferentes e precisamos de estratégias e habilidades, de paciência. Cada plantinha precisa da sua quantidade de água, da sua quantidade de luz. Essa comparação é um bom exemplo para explicar a tarefa de educar os filhos. É preciso ter uma habilidade, uma paciência, utilizar as ferramentas certas e estar atento ao que a terra e as flores precisam. Alguém tem dúvida de que a forma como os pais se relacionam com os filhos influencia na forma como ele se relaciona com as outras pessoas e consigo mesmo? Já observei muitos pais que tiveram pais violentos, agressivos e que reproduzem esse padrão, esse comportamento aprendido de agressividade e rigidez. Com os filhos, é claro que é um comportamento adquirido na sua família de origem e não é consciente. Historicamente, esse comportamento faz parte do contexto da educação, né? Uma educação muito autoritária. Mas hoje eu percebo uma dificuldade muito grande atualmente na educação das crianças. Hoje elas é quem mandam em casa. E precisamos ensinar para os nossos filhos que antes deles chegarem no mundo, o mundo já existia com as suas regras, às quais eles devem se adaptar e não o contrário. Concordo que antigamente a educação era muito rigorosa, mas é nossa responsabilidade mostrar para os nossos filhos que eles são especiais sim para nós, mas não são especiais para o resto do mundo. Para evitar os extremos da agressão ou da omissão, a educação dos filhos deve ser pautada em valores e nós pais somos os maiores responsáveis. Acredito que é possível construir um contexto familiar de uma hierarquia amorosa, cada um no seu lugar, se desenvolvendo da melhor forma possível e permitido. Somos responsáveis por fazer escolhas, direcionar, estabelecer limites, até que nossos filhos tenham maturidade para seguir a sua própria trajetória. Eu tenho comigo uma espécie de mantra que eu ouvi da professora Wilma uma vez. Ela disse num grupo, aliás, eu não vou recordar exatamente em qual momento, mas o contexto era desse de educação de filhos. E ela disse que com os filhos dela, ela tinha a seguinte frase: eu cuido de você até que você se torne aquilo que está destinado a ser. Essa é a nossa responsabilidade. Cuidar, ensinar, dar autonomia até que a criança possa seguir a sua trajetória. O que eu faço para você ser mais obediente? Pergunta a mãe do Armandinho. E ele responde: é só pedir mais coisas que eu goste de fazer. E aí ele continua: mas a dica era boa, porque ele foi para o cantinho da filosofia. O filho que não sabe respeitar os pais não terá respeito por ninguém e, com o tempo, perderá o seu próprio. Uma responsabilidade muito grande para os pais
e também uma grande dificuldade é de impor limites, pois vivemos um grande conflito entre a educação muito autoritária e uma educação muito permissiva. Muitos pais querem fazer totalmente diferentes, e aí começa outro conflito, onde a criança, sem ter o recurso e a maturidade necessária, passa a mandar em casa. Tem vários autores que falam sobre limites, mas eu vou destacar uma aqui, que é a Tânia Zaguri. Ela tem um livro que chama Limites sem Trauma. E a Tânia fala que é essencial para a criança ter esse limite. Assim, ela pode ir para a vida adulta e conviver em sociedade respeitando as outras pessoas. Ter consciência de seus limites faz com que ela aceite as regras, cumpra as leis, respeite seus superiores e seja um adulto sociável. Atualmente, eu tenho recebido casos de crianças que não obedecem aos pais. Elas simplesmente dizem que não vão fazer. E esse não fazer é em casa, na escola, pode ser em qualquer atividade. Atividade esportiva, atividade recreativa. E esses pais relatam que no começo era bonitinho a criança ter tanta opinião. Já tão pequena, já saber o que quer. Porém, ao entrar na escola, os conflitos aparecem. E a criança sofre por não ter amigos, porque quem é que vai querer brincar com uma criança que só manda, que só quer mandar, que não aceita a brincadeira do outro a não ser a dela? Gostaria de deixar bem claro aqui que impor limites não é ser autoritário. É preciso estar no lugar de paz, obedecer à questão da ordem. E isso mostrou muito bem que os pais que estejam no seu lugar de força, no lugar de paz, e assim as crianças podem ser apenas crianças. Eu acredito numa ordem com amorosidade. O amor, ele não é mole, ele é forte, ele é firme. E em nome deste amor é que devemos falar: você não pode isso, você não pode aquilo, você não vai dormir tarde, não vai sair e tantos outros nãos. O sucesso está em descobrir quando dizer não e quando dizer sim. Cada fase de idade tem suas necessidades, seus desejos, seus deveres e obrigações e suas crises. Conhecê-las é importante para saber o que está se passando com seu filho e dar a ele condições de lidar com as suas frustrações e suas dificuldades. Esta é a arte de educar filhos. Mas eu vejo também muitos pais preocupados com relação à cobrança social. Meu filho precisa ser melhor e assim começa uma grande comparação com outros sistemas e surge um perigo gigante aí. Esse comportamento tem me chamado muita atenção. É preciso ajudar os pais a compreenderem que ser responsável cumpre deveres e obrigações, se ensina pelos exemplos e no cotidiano, nas situações diversas. É preciso ajudar os filhos a perceberem que errar faz parte da condição humana. Mas que seja positivo ou negativo tem suas consequências. Talvez seja mais valioso do que se preocupar com o que os outros vão pensar. Enquanto a gente estiver procurando do lado de fora, não teremos paz nem confiança para seguir em frente na educação dos nossos filhos. Não posso também deixar de falar do monitoramento das nossas crianças. É preciso conseguir aí um equilíbrio entre respeitar a privacidade, sem deixar de acompanhar, cuidar. O monitoramento não é tarefa fácil. As crianças vão crescendo e ganhando independência, aprendendo que tem que cumprir as atividades, seus deveres e merecem confiança e respeito e privacidade. No entanto, os pais não devem não devem deixar de ser responsável e monitorar. Significa supervisionar,
acompanhar, dar liberdade, mas não abandonar. O que eu tenho observado neste trabalho de orientação com os pais são as dificuldades de estabelecer um diálogo com os filhos. A dificuldade em reconhecer como foi a sua educação, como foi recebida essa educação dos próprios pais, e querem fazer muito diferente. E com isso se tornam pais muito permissivos. O relacionamento que tivemos com nossos pais em nossa infância molda cada relacionamento que temos na fase adulta. Quando criança, devemos aprender a nos expressar, dizendo como nos sentimos. Precisamos de uma figura adulta para nos guiar em meio a grandes emoções vividas em cada etapa do desenvolvimento. No entanto, a maioria de nós nasceu de pais que carregam seus próprios traumas, não resolvidos e herdado também dos seus próprios pais. Cada criança carrega o melhor e o pior de seus pais. Dessa forma, também é difícil para eles saber como regular suas próprias emoções. Portanto, não conseguem lidar bem com as emoções das crianças. Essa é a nossa realidade. É nosso dever lidar e se adaptar a ela. E não passar a vida procurando em outras terras ou outras raízes. Talvez não florescemos porque não estamos nas nossas terras. Então, a gente precisa da nossa raiz, né? Da nossa história. Segundo Hellinger, quando um filho diz no seu íntimo aos pais, eu tomo a vida de vocês, assim como vocês a receberam de seus pais. E mais para trás, de todos os seus antepassados. Com tudo que isso traz consigo, em termos de possibilidades e limitações, em alegria, em tristeza, em tarefas e ganhos, no preço inevitável. Vocês são os pais unicamente possíveis e unicamente certos para mim. Portanto, tomo-os como meus pais, de maneira que vocês são como os únicos e melhores para mim. Nesse instante, toda a força dos pais poderá fluir para seu filho. E o filho se sente enriquecido e realizado através de seus pais. E os pais se sentem assim através dos seus filhos. Assim, quem concorda com os pais da maneira que são, quem os respeita da maneira que são, quem os aceita também com aquilo que eles têm e impõem, dele exige, ganha através disso toda a força que lhe pode prover. A referência na educação dos filhos não pode estar no outro, no medo da crítica, do julgamento. Não seremos pais ou mães perfeitos, simplesmente porque, por essência, somos imperfeitos. Nossos pais também foram. E olha, deu tudo certo. Chegamos até aqui e passamos a vida adiante. A arte de educar é um ato de amor. Requer dedicação, compromisso, maturidade. Portanto, refletir sobre as dificuldades, orientar, construir junto com os pais, recurso, disciplinas, práticas educativas é necessário para o bem-estar das famílias e desenvolvimento saudável das crianças. Educar um filho, para mim, é ensinar e preparar ele para viver e conviver com outras pessoas. Mas como podemos melhorar o relacionamento com os nossos filhos? Eu vou deixar uma dica aqui. Começa olhando para si, para sua história. Reconheça e aceita as suas vulnerabilidades. Elas fazem parte de você. E o mais importante, esteja no lugar de força, no seu lugar de força. Seja ele você a mãe, seja ele você o pai. Muitos pais perdem esse lugar, se comportam como amigos ou até filhos dos seus próprios filhos. Não perca o seu lugar. É possível observar a importância de um trabalho voltado
para orientar os pais, no sentido de ajudar a criança a se tornar um adulto capaz de lidar com o mundo que o espera. E aí tem uma frase do Bert, que as crianças tomem de seus pais aquilo que estes podem dar, da forma que vier. E o atendimento à criança começa pelos pais. E para encerrar, eu gostaria de falar sobre qual é o sentido da vida, né? Para mim, o sentido da vida é passar adiante aquilo que a gente tem recebido. E para encerrar essa palestra, eu vou ler um poema do Bert Hellinger, aliás, o poema de Boris, né? Tá no livro No Centro Sentimos Leveza, do Bert Hellinger, da editora Atman, e o nome do poema chama-se A Bola Dourada. Eu vou ler para vocês. O que eu recebi pelo amor do meu pai, eu não lhe paguei, pois, em criança, ignorava o valor do dom. E quando me tornei homem, endureci como todo homem. Agora vejo crescer meu filho, a quem amo tanto, como nenhum coração de pai se apegou ao filho. E o que antes recebi, estou pagando agora a quem não me deu nem vai me retribuir. Pois quando ele for homem e pensar como os homens, seguirá como eu os seus próprios caminhos. Com saudade, mas sem ciúme, eu o verei pagar ao meu neto o que era-me devido. Na sucessão dos tempos, meu olhar assim, comovido e contente, o jogo da vida. Cada um com um sorriso lança adiante a bola dourada, e a bola dourada nunca é devolvida. Então, que nós pais possamos passar a vida adiante com leveza, que a gente possa conduzir a educação dos nossos filhos com arte, com alegria. E quando precisar de ajuda, que a gente possa olhar também para as nossas dificuldades. Quero encerrar aqui agradecendo a essa oportunidade. Quero agradecer a todos que estiveram aqui comigo, que assistiram essa palestra. Muito obrigado. Espero ter contribuído um pouquinho aí com a arte de educar as nossas crianças, nossos filhos. E eu deixo aí os meus contatos, as redes sociais. Fico à disposição caso surja alguma dúvida, queiram perguntar alguma coisa. E quero também agradecer a toda a equipe do IDESV por mais esse congresso. Meu muito obrigado a todos e até breve.